Murilo Medeiros, sou sócio e assessor de investimentos da Amor Capital, escritório de investimentos credenciado ao BTG Pactual e graduando do último ano do curso de Administração no Salesiano. E é um grande prazer participar do 2º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Sejam todos bem-vindos à palestra de Introdução à Educação Financeira. Mas para quem é educação financeira? A educação financeira é para todos. Muitas pessoas pensam que para ter educação financeira é necessário primeiro ter dinheiro. Mas só que eu acredito que seja mais fácil você ter educação financeira para depois ter o dinheiro. Porque quem nunca ouviu falar daquele ganhador de loteria que se passaram ali 2, 3 anos após ganhar na loteria, ficou endividado, perdeu tudo que tinha? É mais complicado você ter educação financeira depois que você tem o dinheiro do que primeiro você ter educação financeira para depois buscar ter dinheiro. Então, nessa palestra nós vamos falar aqui sobre conceitos de educação financeira, vamos falar aqui o que você pode aprender, como aplicar, e o objetivo principal mesmo é apresentar a educação financeira e mostrar para vocês que não precisa ter dinheiro primeiro para depois começar a ter educação financeira. Você consegue conciliar as duas coisas e adaptando a sua realidade. Eu trouxe aqui uma informação muito importante que eu encontrei lá no site da Agência Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Comércio, Bens e Serviços, o CNC, 77,3% das famílias brasileiras estavam endividadas na leitura dos dados da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, a PEIC, no mês de junho. E isso representa uma queda de 0,1% em relação ao recorde de 77,7% em abril. Ou seja, muitas pessoas no Brasil, muitas famílias no Brasil estão endividadas no momento, justamente por essa falta de disseminação do conhecimento da educação financeira. Nós vamos falar aqui alguns benefícios da educação financeira que você pode alcançar e evitar de participar dessa lista. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a educação financeira. A educação financeira consiste em planejar, organizar, direcionar e controlar a sua vida financeira, para que você consiga ter flexibilidade financeira, para que você consiga ter ali uma tomada de decisões mais conscientes e também que você consiga ali aumentar a sua abrangência, tanto em conhecimento, experiências, participar de viagens, conseguir financiar maiores experiências para que você consiga realmente aproveitar tudo de melhor que uma vida financeira saudável pode lhe oferecer. Alguns benefícios aqui da educação financeira eu listei para poder trazer para vocês. Um grande benefício é a organização. Uma vida financeira organizada lhe permite saber se você, fazendo uma compra, vai afetar o seu orçamento mensal, permite saber se você pode ajudar um amigo, emprestar uma quantidade maior de dinheiro, por exemplo, o quanto você pode participar de novos negócios sem se prejudicar financeiramente. E claro, a organização da sua vida financeira, ela transmite também no seu relacionamento, ela transmite na sua vida social, você consegue socializar de uma maneira mais tranquila, ela também interfere em questões ali de sonhos, você vai acabar sonhando com mais coisas, vai ter um portfólio de sonhos maior, né, podemos dizer assim, você consegue visualizar mais oportunidades de uma maneira mais realista, não apenas como uma pessoa que fica sonhando uma utopia ali, algo que realmente é difícil de alcançar. Um outro grande benefício é na transição de carreira. Caso você queira trocar de serviço ali por conta de estar insatisfeito no emprego que você está, ou então você quer mudar para uma outra carreira, é interessante você ter esse planejamento antes de fazer esse movimento. Com a educação financeira aguçada, você consegue planejar esse movimento e não cair ali em alguns riscos que podem atrasar ou até matar esse sonho de mudar de profissão, que é você ter que aceitar algum emprego que você não gostaria, você ter que aceitar ali algumas situações que você não gostaria de passar. Por exemplo, você consegue fazer uma seleção daquilo que você realmente quer, daquilo que vai te aproximar dos seus objetivos e não simplesmente a primeira coisa que aparecer. Então, esse é um grande benefício que a educação financeira pode trazer na sua vida. A flexibilidade financeira, que é um outro benefício, né, da educação financeira, ela lhe permite você fazer as coisas quando você quiser, na hora que você quiser e como você quiser. Ou seja, você tem uma maior liberdade, um maior poder de decisão, né, sobre a sua própria vida.
e também da sua família, de seus amigos. Você pode, por exemplo, organizar uma viagem e fazer com seus amigos. Você pode pagar uma pós-graduação para sua esposa ou então a sua própria pós-graduação. Essa flexibilidade financeira ela lhe permite decidir quando que certas coisas podem acontecer na sua vida. Decidir assim, né? Dar uma autonomia maior nesse processo de tomada de decisão. Permite também você investir no seu futuro. Investir no futuro basicamente é você visualizar algo que você quer alcançar lá no futuro e tomar as medidas necessárias no presente, né, para que isso aconteça. E muitas dessas medidas lhe custam dinheiro. Às vezes você quer, por exemplo, fazer uma viagem grande e você precisa de ter uma certa economia. Se você estiver totalmente endividado, você não consegue se planejar para ter uma viagem legal, você conseguir realmente aproveitar aquela experiência. Às vezes você consegue até fazer a viagem, mas só que com tantas limitações, por conta de não conseguir gastar, às vezes está com o nome sujo e tudo mais, você simplesmente não consegue aproveitar aquilo da maneira que você gostaria. E um outro grande benefício, né, é a negociação. No que tange a negociação, é interessante falar que muitos casos, são casos recorrentes realmente, de pessoas ali que vendem carros abaixo do preço, casas abaixo do preço, algum ativo de valor ali abaixo do preço, simplesmente porque não se organizou, simplesmente porque a vida financeira não está saudável. Claro que existem algumas situações como pandemia, existem situações ali como doença, que acaba trazendo uma coisa não recorrente que pode sim afetar muito a sua vida financeira. Só que, como eu disse, é algo que não é recorrente. Se você consegue se planejar das coisas ali que são recorrentes, você consegue evitar que essas coisas não recorrentes afetem tanto a sua vida financeira a ponto de você ter que se desfazer de algo que é importante para você por um preço abaixo do ideal. Bom, e agora eu fiz uma lista aqui, né, do que vocês vão aprender aqui hoje nessa palestra. Nós vamos falar sobre os pilares da educação financeira, sobre a definição de objetivos financeiros, criação de orçamento mensal, para você saber ali o quanto que custa, o quanto que é o seu custo mensal, né, seu custo de vida mensal. É bem interessante ter essa informação, tanto para você saber como que você está no presente e para você planejar o seu futuro. Também uma criação de reserva financeira, ela é bem conhecida, ela é popularmente conhecida, né, como reserva de emergência, mas a reserva financeira ela tem a reserva de emergência e a reserva de oportunidade dentro dela. E também nós faremos uma introdução aos investimentos. Muitas pessoas se interessam pelo mundo dos investimentos e eu, como assessor de investimentos, eu sempre faço algumas perguntas ali, né, antes de conversar com os meus clientes, para saber como que está a educação financeira dele, né? Porque esses pontos que nós vamos passar aqui, eu considero como uns pré-requisitos para você conseguir entrar nesse mundo dos investimentos e ter uma carteira de investimentos ali saudável, né? Você conseguir investir com tranquilidade, sem precisar fazer resgates não programados por conta de um problema de organização na própria vida financeira. Beleza? Então nós vamos partir aqui agora para o nosso assunto central, começando pelos pilares da educação financeira. Vamos falar sobre a definição de objetivos financeiros. Bom, eu fiz uma lista para falar sobre o que vamos aprender hoje aqui com essa palestra de educação financeira. Começando pelos pilares da educação financeira. É muito importante saber que existem algumas etapas a serem seguidas. Muitas vezes nós queremos colocar ali em prática já, né, o nosso planejamento, só que tem que respeitar cada etapa para conseguir lograr êxito lá no final com todos os benefícios que a gente quer alcançar. Então assim, os pilares da educação financeira são 4. São as definições de objetivos financeiros, a elaboração de um orçamento mensal, os controles das suas dívidas e também a sua reserva financeira. Aqui nós vamos aprender a definir objetivos financeiros. Nós falamos bastante sobre sonhos anteriormente, né? E o sonho, quando ele é simplesmente dito e não tem um prazo, não tem um valor, não tem ali as metas a serem atingidas até realizar esse sonho, ele fica como algo abstrato. Para conseguir materializar esse sonho, é importante que nós criamos objetivos financeiros, com prazo, também colocando um valor, colocando as condições que você quer chegar. Às vezes você simplesmente não vai conseguir alcançar o objetivo como um todo,
mas se você conseguir ultrapassar ali o target mínimo, o mínimo a ser atingido, você já vai estar bem mais próximo de alcançar esse sonho se você não tivesse feito nada. Então, aqui nós vamos falar também sobre como elaborar o seu orçamento mensal. O orçamento mensal, ele é basicamente ali dividido em algumas contas que nós vamos acabar falando aqui, né? Alguns grupos de contas, lembrando bastante ali o balanço patrimonial, que seria ali alguns agrupamentos de contas para a gente colocar e verificar quais despesas, quais gastos a gente consegue cortar para conseguir ter um orçamento totalmente ajustado, totalmente adequado à realidade de cada um. Vamos falar também sobre a criação da reserva financeira. A criação da reserva financeira ela é bem interessante porque é um termo que é conhecido no mercado, é conhecido também pelos influencers que acabam disseminando esse tipo de informação e é muito interessante saber como que ela funciona. A reserva financeira ela consiste na reserva de emergência, que é muito popular também, né, bem conhecida no mercado, e a reserva que é uma margem para imprevistos. Até porque a vida tem a capacidade incontornável de surpreender a gente, né? Muitas vezes a gente está ali com o planejamento tudo certinho e acontece alguma coisa que simplesmente não tinha como prever. Mas se você tem uma margem ali, né, de segurança, uma margem para imprevistos, você consegue contornar essa adversidade e conseguir seguir com seu plano sem maiores surpresas. Aquelas famosas surpresas não programadas, né? Às vezes você, para não acessar sua carteira de investimentos, ou então até para não precisar vender algum bem, vai lá e toma um empréstimo. Isso acaba sendo algo muito desvantajoso, ainda mais para quem está querendo buscar os objetivos de uma maneira mais saudável, conseguir fazer os juros trabalhar para você mesmo. E no último tópico aqui, nós vamos fazer uma introdução aos investimentos. Eu, como assessor de investimento, eu gosto muito de perguntar como que está a situação ali, né, da vida financeira do meu cliente, das pessoas ali que estão conversando comigo para verificar se faz sentido eu receber ou não assessoria de investimentos. Por quê? Com uma educação financeira adequada, você consegue ali ter o seu dia a dia, ter uma qualidade de vida interessante, conseguir fazer tudo o que você precisa fazer e ainda assim planejar o seu futuro. Os investimentos, eles são interessantes que eles sejam respeitados os seus prazos. Ou seja, você coloca a aplicação ali, se é uma aplicação de renda fixa, você vai saber ali até quando ela vai estar tendo a rentabilidade dela, né, a performance dela, o período que a aplicação vai continuar prosseguindo ali no horizonte do tempo. E se você tirar essa aplicação no meio do caminho, vai correr imposto de renda, você vai ter uma rentabilidade menor, pode acontecer ali até a questão de marcação ao mercado, e você acabar perdendo dinheiro ao invés de ganhar. Então, a reserva financeira, ela serve até como um anteparo ali para quem está querendo investir, né? Porque se você precisar utilizar algum recurso, você pega dessa reserva financeira e não precisa acessar seus investimentos. Essas são as expectativas de aprendizado que a gente tem aqui, né, com essa apresentação, para que vocês consigam aproveitar ao máximo. Então, se vocês quiserem pegar algum material de anotação para tomar nota, fiquem à vontade. Se vocês quiserem verificar o material que eu vou mandar depois, fiquem à vontade também, porque eu vou mandar um material ali com racional, né, por trás das estratégias que a gente vai apresentar aqui. E também vai ter ali algumas dicas de quais aplicativos são interessantes para colocar na gestão ali financeira das finanças pessoais, né, para você verificar entradas e saídas e tudo mais, alguns cálculos que seriam interessantes fazer, né, ali até da própria reserva financeira também, e alguns insights que para vocês conseguirem buscar mais informação, até porque educação financeira é algo que você vê o conceito dela ali, né, e sempre vai aprendendo, né, você tem que se atualizar. O que funcionava há 50 anos atrás no que tange educação financeira, hoje em dia já não tem tanta funcionalidade. Então, assim, claro que eu usei um exemplo bem grande, mas trazendo agora para a nossa era da informação, que as coisas vão se atualizando cada vez mais, o que funcionava 2 anos atrás, hoje já não tem tanta utilidade quanto era 2 anos atrás. Então, assim, é interessante manter esse conhecimento, é interessante buscar informações. O que eu vou passar para vocês aqui é mais a estrutura de como vocês se organizarem, mas as questões de informações, de onde aplicar os seus recursos, quais contas seriam interessantes ali você substituir, quais medidas seriam interessantes você tomar ali em questões ali não recorrentes, é interessante vocês sempre se atualizarem ali, não digo com tanta frequência, mas uma vez ao mês, verificar ali algumas notícias de macroeconomia, verificar ali algumas
informações que podem sim fazer preço no seu dia a dia, né? Tanto quanto questões de inflação, taxa de juros e tudo mais. Isso acaba sendo muito importante para você conseguir se planejar melhor. Já imaginou? Se você sabe ali qual que é a taxa de juros no período, você consegue verificar se vale a pena ou não você tomar um financiamento, um empréstimo, ou então se vale a pena você investir em uma renda fixa no momento, se vale a pena você tomar alguma outra decisão importante, de acordo com informações que você consegue levantar no próprio mercado. E agora que vocês já sabem a importância da educação financeira, o que é educação financeira, os seus benefícios, você já sabe o que a gente está disposto a aprender aqui hoje, vamos começar falando pelo primeiro pilar, né? Que é a primeira etapa ali da educação financeira. E o primeiro passo para você definir o seu objetivo financeiro é saber o que você quer. Vamos supor que você queira fazer uma viagem. E essa viagem ela precisa ter uma data. Você vai lá e coloca uma data na sua viagem, você coloca ali um orçamento em cima dessa viagem, tanto custos como o custo com a passagem, o custo também com o que você vai consumir ali, né? E também a alimentação no próprio trajeto. Se você for no aeroporto, por exemplo, você pode ter alguns custos ali inseridos em questões de alimentação, ou a própria logística para chegar no aeroporto também, você pode ter um custo com isso. E o básico ali seria você estabelecer um orçamento de tanto que você gostaria de investir nessa viagem. Vamos supor que você coloque o valor de R$10.000. Então você já tem ali o seu valor definido para você fazer a sua viagem. Você já definiu ali qual que é o local que você quer ir também. Vamos supor que você queira ir ali para Natal, no Nordeste brasileiro. Acaba sendo um destino bem localizado, um destino que as pessoas costumam escolher bastante. Vamos supor que você vai para Natal, você quer gastar R$10.000 e agora você precisa saber quanto que você quer ir. Se você colocar ali, por exemplo, eu quero ir em janeiro de 2024, você começando o seu planejamento de 2023, janeiro de 2023 até 2024, você consegue estabelecer o quanto que você vai economizar por mês. Lembrando que você pode aumentar os aportes mensais ali para você conseguir alcançar esse objetivo, e você também pode colocar um aporte mínimo. Você fala assim, olha, no mínimo eu vou conseguir colocar isso. O mais importante aqui nessa etapa é você colocar um objetivo, para que você tenha realmente a vontade de concluí-lo. Para que você olhe e fale assim, olha, eu vou deixar de comprar isso daqui que vai me agradar agora no presente, né? Uma satisfação imediata, para conseguir fazer a viagem que eu quero. Então, os objetivos financeiros, eles vão se tornar mais materiais a partir do momento que você coloca o preço nele, né? O quanto que você vai investir nele, o que você vai querer fazer ali, basicamente, né? O que seria. Você começa a especificar, eu quero ir para Natal, mas eu quero fazer também uma ponte aérea ali para Parnamirim, que é bem perto, eu quero fazer algumas viagens ali na região também. Você pode colocar coisas mais específicas que você quer fazer, para tornar isso cada vez mais real. Você também coloca algumas condições. Por exemplo, eu quero investir R$10.000, mas só que em um ano eu não vou conseguir juntar esses R$10.000. Então vamos supor que você consiga juntar 7. Você junta R$7.000, dá esse valor como uma entrada ali que seja, né? Uma entrada que paga quase toda a sua conta. E aí o restante você consegue até ter menos dívidas, né? ter menos compromissos ali para liquidar perto do seu próprio objetivo. Essa definição de objetivo, ela não é exclusiva. Você pode colocar vários objetivos ali e ir concluindo eles simultaneamente. Só que é interessante que você seja realista com a sua condição. Não faz tanto sentido se você não tiver uma condição financeira tão favorável. Você, por exemplo, colocar, eu quero comprar um carro do ano para o ano que vem. Eu quero comprar uma lancha, um iate, alguma coisa assim, que por mais que faça você se esforçar ali para conseguir algo nesse sentido, por ser algo tão distante, vai acabar desmotivando no meio do caminho, né? Porque é pouco provável que isso seja realizado. Mas quando você colocar algo realista ali, algo que realmente você pode conquistar, ou então um objetivo que vai te desafiar, mas desafiar dentro dos seus limites ali, né, das suas capacidades. Você pode superar seu limite, não digo que você não vá se superar nesse processo, mas só que se você colocar algo mais realista, as chances de você conseguir alcançar são muito maiores. Então essa primeira etapa é a etapa definição dos objetivos financeiros.
Eu vou deixar o material para vocês aqui, colocando certinho, com exemplo também, né, do que seria um objetivo ali sendo definido como um objetivo financeiro. Você vai colocar ali suas metas, né? No meio eu tenho um ano para conseguir alcançar esse objetivo. Então no meio do ano eu tenho que ter quanto? Lá em outubro eu vou ter que ter quanto? Então você consegue também colocar até essas questões aí de você verificar se você está chegando ou não na sua estratégia, né? Lembrando que o objetivo financeiro é para você se motivar. É a primeira etapa do seu processo de se educar financeiramente. Porque, claro, se você tem a disponibilidade ali de ter uma saúde financeira para aplicar e alcançar esse objetivo, eu usei aqui um exemplo de um ano, mas pode ser um exemplo de 5 anos, 10 anos, 15 anos, isso é você quem vai definir, você pode utilizar aplicações financeiras em investimentos para que você consiga alcançar isso com maior eficiência e também você investir com propósito. Isso acaba sendo uma atitude de estímulo bem grande e pode ajudar você a alcançar seus objetivos e superar suas expectativas, né? Conseguir viver coisas ali que você nem sabia que seriam possíveis. Tudo bem? Então vamos partir agora para a segunda etapa, né? O segundo ponto do processo de se educar financeiramente. Chegamos à segunda etapa, a etapa da elaboração do orçamento mensal. Nessa etapa, você define um teto de gastos que vai te aproximar dos seus objetivos financeiros. Ou seja, você vai conseguir alcançar seus objetivos financeiros nos prazos que você estabeleceu ou então até antes do que você esperava. Nesse sentido, é muito importante você saber como está a sua situação financeira atual. Se o tanto que você ganha é o suficiente para você financiar todos os seus gastos, o seu custo de vida. Então você vai fazer nessa etapa um mapeamento financeiro. Você vai registrar todas as suas entradas e saídas e você vai verificar se o tanto que você está gastando é condizente com o tanto que você ganha, se você vai precisar fazer uma economia, fazer alguns cortes de gastos ali nas suas despesas, ou então se é mais interessante você fazer o uso de uma renda extra, você buscar uma renda extra no seu tempo livre, ou então você buscar algum outro tipo de serviço, por exemplo, marketing digital como uma segunda renda. Bom, nesse sentido, é interessante que você categorize suas contas em alguns grandes grupos. Eu vou dar alguns exemplos aqui de alguns grupos que eu utilizo, mas você pode colocar ali o nome que você achar melhor para você se identificar. Você pode pesquisar na internet também algumas outras alternativas para você categorizar e colocar ali o nome dos seus subgrupos. Bom, o meu primeiro subgrupo é o subgrupo de necessidades básicas, que é ali onde fica o aluguel, o combustível, a conta de energia, a conta de água. São contas ali que eu preciso pagar para poder passar o mês, né? Então é algo que não tem como simplesmente eliminá-las. Talvez eu possa ali buscar fazer algum tipo de economia para reduzi-las, mas não tem como eliminar essas contas que são uma conta de manutenção mensal, né? Manutenções administrativas. E aí, uma segunda conta que eu utilizo aqui para mim é a conta de desenvolvimento pessoal. Essa conta de desenvolvimento pessoal, ela incide ali em investir na própria graduação, em cursos de especialização, coisas que vão aprimorar minhas capacidades técnicas, né? Coisas que vão investir ali essencialmente em mim. Pode ser um curso de inglês, pode ser um curso de inteligência emocional, coisas que agreguem no capital humano. Outra conta muito importante é a conta de saúde. Nela entra a academia, entra o próprio plano de saúde, dentro dela também pode colocar questões de bem-estar, você praticar algum esporte diferente, pode ser o tênis, andar de bicicleta, jogar um futebol. Você pode colocar essas coisas que geram alguns custos aí para você, você pode colocá-la dentro desse subgrupo. Outro subgrupo que eu acho interessante colocar também, né, para quem tem dívidas, é o subgrupo de dívidas. Para quem tem dívida, essa seria a prioridade logo após a manutenção mensal. Você paga ali o que você precisa para passar o seu mês e logo após vem a questão do endividamento. É sempre interessante você priorizar o endividamento no seu pagamento, porque você consegue se livrar dos malefícios que o endividamento traz. São ali taxas de juros abusivas, são ali questões ali que pode trazer restrições, limitações para você, tanto no presente quanto no futuro. Pode ser coisas ali que pode até trazer penhoras de bens, né? Às vezes se o endividamento é muito grande, dependendo o tipo de credor, você
precisa se desfazer de algum bem ali antes da hora, né, para poder conseguir liquidar esse bem e pagar a sua dívida. Então, assim, é muito importante que você priorize isso no seu orçamento para que você se livre desse fardo. Um outro subgrupo bem importante é o subgrupo de investimentos. Esse basicamente é o que você vai investir nos seus objetivos financeiros. Você conseguindo separar uma parte ali para esse subgrupo, você consegue se aproximar dos seus objetivos financeiros. Se você conseguir uma reserva um pouco maior até do que o esperado, e aplicando ali também em algumas aplicações financeiras, investimentos e tudo mais, você consegue chegar no seu objetivo com muito mais eficiência. Bom, claro que o orçamento mensal ele é interessante ser feito ali de acordo com a sua realidade. Esse daqui que eu passei para vocês é o orçamento que eu utilizo para mim. Mas existem metodologias ali, por exemplo, que definem outros nomes, algumas porcentagens diferentes, né? Eu não passei aqui a porcentagem que eu utilizo, mas no mercado eu vejo bastante pessoa falando sobre, por exemplo, você coloca 60% ali para sua manutenção mensal, né? Que é para você passar o seu mês, o seu custo de vida realmente. Aí você coloca 20%, 30%, 40% em endividamento, dependendo do grau de endividamento que você tem, né? Se você tem algumas dívidas ali e você está pagando no prazo, você não precisa necessariamente colocar os 40% que sobra para pagar suas dívidas. Você pode, por exemplo, investir numa saúde, bem-estar, que vai te trazer uma qualidade de vida, né? Você não vai estar deixando de pagar sua dívida no prazo correto. Você vai estar pagando a sua dívida no prazo correto e vai estar conseguindo ali investir também no seu maior patrimônio, né, na sua maior riqueza, que é a sua própria saúde. Bom, nesse sentido de você fazer a sua estrutura ali de orçamento de acordo com o que você busca, né, de acordo com a sua realidade, é bem interessante que você vá fazendo isso gradativamente. Não adianta fazer isso de uma maneira abrupta, até porque você vai sentir um peso muito grande, né? Um choque de realidade muito grande. Vamos supor que você tem ali uma manutenção mensal que consuma 80, 90% da sua renda mensal e você decida estabelecer no seu orçamento que você quer gastar 50%, 60%. Pode ser que isso seja um choque bem grande, entende? Então, assim, no mesmo momento que você consegue trazer uma eficiência ali, diminuindo um pouco seus gastos, se você conseguir ter uma renda extra, você vai conseguir chegar no seu patamar ali de vida financeira saudável com maior tranquilidade, sem maiores sustos. Se você não tem a possibilidade de gerar uma renda extra, seja por tempo, seja porque você realmente não consegue gerar uma renda extra ali, você consegue viver, consegue receber exata e exclusivamente aquilo que você tem ali como um salário, por exemplo, você pode começar a buscar maneiras ali de trazer eficiência fiscal. Nós vamos tratar agora na próxima etapa, que é a etapa 3, é a etapa do controle dos gastos ali, para você conseguir trazer eficiência nesse sentido de controle. E chegamos na etapa 3. A etapa 3 consiste no controle de gastos, ou seja, você realmente seguir aquelas metas que você estabeleceu no seu orçamento mensal. O seu orçamento mensal desejado, ele vai ser aquilo que você vai buscar para conseguir se aproximar dos seus objetivos financeiros. Então, essa etapa 3 é basicamente você realmente executar aquilo que você planejou. Nesse sentido, se você for uma pessoa que tem dívidas, a prioridade é que você quite essas dívidas. Depois que você paga ali tudo que você precisa para passar o seu mês, né, as suas necessidades básicas, a sua renda, ela deve ser direcionada para quitar dívidas. Se você tem mais de uma dívida na mesma instituição, é interessante que você faça uma negociação para que junte todas essas dívidas e você centralize tudo em uma única conta e consiga buscar ali uma eficiência fiscal, pagando menos taxas, pagando menos juros. E aí você consegue também até negociar com a instituição se eles conseguem te dar um bom desconto nisso. Até porque a instituição que te empresta dinheiro, ela sempre vai querer buscar conseguir receber esse dinheiro de volta. Então, assim, se você apresentar algo que seja realmente interessante para a instituição e que seja dentro da sua realidade, com certeza você vai conseguir renegociar e conseguir uma situação até melhor do que se você simplesmente deixar suas contas irem se arrastando e não resolver esse problema. Nesse sentido, é muito importante que você respeite as suas metas estabelecidas.
no que tange a você assumir novas contas. Se você for comprar algo novo, verifique se aquilo realmente é necessário para o momento. Aquilo vai te afastar ou te aproximar dos seus objetivos financeiros? Muitas vezes a gente precisa comprar alguma coisa ali que não estava planejado, um presente, algo que venha fazer um peso no nosso orçamento, e se for algo que realmente não é necessário, ou então na escala necessária, né? Às vezes a gente gosta de exagerar um pouco no presente, pode ser que isso venha atrapalhar você alcançar seus objetivos, né? A primeira etapa de quem tem um endividamento na questão de educação financeira é você sair dessa condição de endividamento para você começar a ter uma saúde financeira interessante. Você começar a ter aquela flexibilidade financeira que a gente comentou lá no começo da palestra, que é você fazer o que você quiser, na hora que você quiser e quando você quiser. Nesse sentido, é muito importante também que você viva no seu padrão social. Muitos educadores financeiros costumam dizer, viva 1 ou 2 níveis abaixo do seu padrão social. Se você estiver muito endividado, é interessante que você realmente faça uma contração, né? Você deixe a sua renda ali um pouco mais sintetizada para que você consiga se livrar dessas dívidas o mais rápido possível. Claro que lá na etapa 2 a gente comentou sobre você conseguir uma renda extra. Isso acaba sendo muito interessante. Se você tiver um tempo na sua agenda para conseguir uma renda extra, você vai conseguir se livrar dessas dívidas muito mais rápido, sem precisar se privar tanto assim, né, de alguns privilégios que o seu orçamento atual pode estar te oferecendo e que você não tenha ele previsto no orçamento desejado. Então assim, se você conseguir controlar essa questão de não ter gastos esporádicos, não ter gastos não planejados, você vai conseguir alcançar seu objetivo mais rápido. Bom, no que tange aqui ao modo de você pagar suas contas, o modo de você fazer suas negociações, né, comercializar ali durante o mês, até um tempo atrás não era indicado que você gastasse no cartão. Só que hoje em dia existem muitos cartões aí, né, que não cobram anuidade, cartões aí que tem até o programa de milhas, você não precisa pagar nem anuidade e você ainda consegue receber os benefícios das milhas também. Isso pode ser uma maneira de você conseguir ter uma renda extra. O programa de milhas que você pode utilizar ali para poder negociar, talvez até no mercado secundário, geralmente no final do ano as milhas tendem a valorizar e você consegue vender, incorre um lucro em cima disso e você consegue até quitar algumas dívidas ali que você tenha. Tudo isso usando o seu cartão de maneira consciente. Então assim, se você está vivendo no seu padrão de nível, seu padrão social adequado, você está conseguindo uma renda extra, você não precisa baixar para viver 2 níveis abaixo. Você consegue viver naquele padrão ali interessante, sendo que você consiga separar uma parcela para conseguir investir no seu futuro assim que você terminar o seu endividamento. Claro, se você tem um endividamento, a prioridade sempre é o endividamento. Caso você não tenha, você consegue diversificar em suas contas e também deixar uma parte para investir no seu futuro. Aqui é bem interessante falar sobre a questão de buscar descontos. Quando você conseguir ficar com uma vida financeira um pouco mais saudável, você ainda vai ter que manter esse controle de gastos até para que você não volte nessa situação de descontrole, né? Você pode fazer seu monitoramento ali, você pode utilizar o aplicativo, ou então fazer até de forma manual ali em planilhas de Excel e tudo mais, mas só que assim, é sempre interessante você sempre buscar conseguir algumas vantagens econômicas. Por exemplo, se tem desconto você pagar no Pix, por exemplo, ou então você pagar em dinheiro físico, que é um pouco menos recorrente hoje em dia, você pode optar por essa opção, porque aí você vai conseguir ter uma eficiência em cima de algo que você já ia adquirir. Agora, se você não vê vantagem nenhuma em pagar à vista e ainda consegue utilizar o cartão, ganhando pontos e postergando essa dívida para o próximo período sem prejudicar suas finanças pessoais, vale total a pena você utilizar o cartão, porque aí você vai estar até conseguindo um benefício secundário pagando a mesma conta, né? Hoje em dia tem essa possibilidade de você conseguir o desconto no Pix, ou então você conseguir passar pelo mesmo preço à vista ali no cartão e conseguir o benefício no programa de milhas, programa de pontos. Existem alguns programas também de cashback que reinvestem o seu dinheiro ali, que reinveste o seu dinheiro em programas de fundos de investimentos em renda fixa, fundos de investimentos de criptos, de
renda variável, decidindo ali o que for melhor para você, né? O seu programa de fidelidade de cartão pode me oferecer ali um portfólio de benefícios bem diversificado que você pode aproveitar de diferentes formas. Agora, partindo aqui para o nosso último pilar, o pilar da reserva financeira, e a nossa quarta e última etapa é a etapa da reserva financeira. Para falar da reserva financeira, é importante que olhemos lá para a etapa 2, a etapa do orçamento mensal. O orçamento mensal é o teto de gastos que você quer alcançar ali, né? Você adapta o seu custo de vida para chegar no seu teto de gastos, para que você se aproxime dos seus objetivos financeiros. Nesse teto de gasto, você vai fazer o máximo possível para se livrar o mais rápido das dívidas. Você se livrando das dívidas, você começa a constituir sua reserva financeira. Sua reserva financeira é constituída da reserva de emergência e também da margem para imprevistos. A margem para imprevistos ali, ela é algo que geralmente você não vai encontrar tanto na internet, no mercado, mas é algo que é muito importante para que você consiga ali se preparar para coisas que não estão programadas, por exemplo. A sua reserva de emergência ela pode ser feita de maneira consciente ou então de uma maneira inconsciente. Ou quando eu digo assim, feita de uma maneira consciente ou inconsciente, eu digo o seu próprio uso. Ou seja, você pode, por exemplo, constituir a sua reserva financeira ali na sua reserva de emergência para fazer uma transição de carreira, ou seja, você vai fazer sua transição de carreira, você já sabe que você vai utilizar aquele dinheiro que está separado ali, né? Para situações de emergência. Pode ser que até você se adaptar à nova vida, pode ser que incorra novos gastos, pode ser que você ganhe um pouco a menos ali, né? Às vezes você não está se sentindo feliz, não está se sentindo confortável no lugar que você está agora, você quer trocar de serviço, vai ganhar um pouco menos ali, você começa a utilizar sua reserva de emergência para suprir os gastos até você se adaptar a essa nova realidade. Então, esse é um exemplo do uso da reserva de emergência de maneira consciente. De maneira inconsciente, o seu carro quebrou, um problema de saúde, você pode utilizar outras medidas também ali para sanar problema de saúde, né? Mas a sua reserva de emergência ele costuma ser a primeira etapa que você recorre, então é muito importante que você consiga planejar isso. Mas quanto de dinheiro você coloca na sua reserva de emergência? Lembra que eu falei que é muito importante você olhar lá para o seu orçamento mensal? A sua reserva de emergência ela seria de 6 a 12 meses o seu orçamento mensal. Se você for CLT, ou seja, você trabalha ali, né, carteira assinada, você pode ser ali um concursado, é interessante que você tenha no mínimo 6 meses de reserva de emergência. Porque caso você venha trocar de serviço, talvez você pode ser desligado da sua própria empresa, você tem ali 6 meses para se recompor e voltar ali com maior poder de decisão, né, ao mercado de trabalho. Se você for empreendedor, se você for autônomo, é interessante que você tenha até 12 meses. Por quê? Porque se o seu negócio vir a quebrar, você vai demorar um pouco mais ali para se recompor. Se o seu negócio passar por uma fase difícil, pode prejudicar muito a sua vida financeira. Então, se você tiver até 12 meses ali do seu custo de vida, você consegue ter esse período aí para conseguir se recompor e não precisar fazer uso de empréstimos, financiamentos e nem também acessar sua própria carteira de investimentos caso você tenha. Na sua margem de imprevisto, ela seria ali de 10 a 15% para sanar qualquer tipo de imprevisto ali que possa ocorrer e você não precise, por exemplo, acessar sua reserva de emergência como um todo. Essa margem de imprevistos ela pode ser, por exemplo, para um pneu de moto que furou, pneu de carro, para uma situação ali que você não tinha planejado e ela aconteceu, né? Como eu disse lá no começo da palestra, a nossa vida tem uma capacidade incontornável de surpreender a gente. Então é interessante que tenha essa margem para imprevistos aí, para você conseguir dar uma turbinada na sua reserva de emergência, né? A sua reserva financeira é interessante que ela esteja aplicada ali em um CDB de liquidez diária, que esteja aplicado em um fundo DI ou então até no próprio Tesouro Selic. Por quê? A principal finalidade dela é te gerar liquidez e segurança. Ou seja, você não vai buscar tanta rentabilidade nas aplicações que você fizer a sua reserva financeira. Mas eu posso deixar na poupança? Olha, a poupança ela é depreciada pela própria inflação.
A poupança, na verdade, ela não é considerada um investimento interessante. É muito bom que você consiga deixar sua reserva financeira em um lugar ali que você vai conseguir ter uma eficiência. Você consegue até aquele mínimo de rentabilidade, mas você consegue também ter o principal, que é a própria segurança e a liquidez. A mesma segurança e liquidez que você teria numa poupança, só que rendendo mais e não depreciando aí, né? Que mesmo se ficar no 0 a 0 ali, o dinheiro é um ativo que tem valor no tempo, é sempre interessante você ter um lucro real, né? Que seria ali a rentabilidade subtraída da própria inflação. A reserva financeira é o primeiro passo para você entrar no mundo dos investimentos. Claro que você pode ir direcionando ali no próprio CDB de liquidez diária e tudo mais, para você alcançando os seus objetivos financeiros. Só que se você está com a sua reserva financeira, você consegue, estudando, você consegue conhecer mais o mercado, conhecer sobre aplicações financeiras e conseguir investir o dinheiro que você está conseguindo direcionar para os seus objetivos em aplicações ali que sejam condizentes, tanto com o prazo, quanto com a segurança, quanto com as características do seu próprio objetivo financeiro. Então, assim, a reserva financeira é o pontapé inicial para você entrar no mundo dos investimentos. A partir do momento que você chega nesse patamar, você constituiu sua reserva financeira, você começou a ter aquele sobressalente, você já consegue entrar com segurança na sua própria carteira de investimentos. E por que é interessante seguir esse passo a passo? Vamos supor que aconteça ali algum imprevisto, ou então que você vai fazer uma transição de carreira e você precisa utilizar o dinheiro da sua reserva financeira. Tudo bem. Se você tem a sua reserva financeira da maneira estipulada que foi dita aqui, da maneira que seria adequada, né, de 6 a 12 meses, você consegue fazer esse movimento com maior tranquilidade, você não vai precisar colocar os pés pelas mãos, né, como dizem. Você consegue fazer isso com a maior clareza de pensamento possível. Agora, se você, por exemplo, está montando sua carteira de investimentos ali e você precisa de um dinheiro e a sua reserva financeira não consiga bancar isso, você vai precisar ou liquidar sua posição da sua carteira de investimento, ou então você vai precisar fazer um empréstimo no banco. Nenhuma das duas opções são interessantes, por conta de que se você liquidar uma posição antes da hora, você vai pagar um imposto de renda maior, pode ocorrer o deságio, que é algo que não é interessante para a aplicação financeira. Se for ali em renda variável, a volatilidade é bem maior, você pode incorrer em perca de capital também. Então, em nenhuma situação, mesmo que seja renda fixa, renda variável, não é interessante você liquidar a posição em uma situação adversa. É importante você fazer a reserva financeira de 6 a 12 meses, justamente para você se proteger de qualquer coisa que pode acontecer que não esteja programada, ou então que você queira programar algum movimento, e também para preservar o seu próprio dinheiro. Ou seja, se você tiver que acessar seus investimentos, você vai estar atrasando a sua chegada nos seus objetivos financeiros. O que vai fazer você chegar mais rápido nos seus objetivos financeiros são suas próprias aplicações financeiras. Sua reserva de emergência vai te assegurar que você vai estar seguro, que você vai ter uma qualidade de vida, que você vai conseguir tomar suas decisões e fazer coisas que você quer de maneira mais segura, de maneira mais previsível até, né? E você vai conseguir ter o máximo de autonomia, de controle possível sobre as coisas que estão realmente ao seu controle. Bom, agora que nós falamos sobre os 4 pilares da educação financeira, vamos fazer uma breve recapitulação de todos os pontos que nós abordamos aqui sobre esses pilares e depois vamos partir para o encerramento. Bom, no primeiro pilar nós falamos sobre definindo objetivos financeiros. E é assim mesmo, é no plural. É bem difícil você encontrar uma pessoa que define apenas um objetivo financeiro. Geralmente são alguns objetivos que são definidos e você vai buscando ali, direcionando cada aplicação para que você alcance ele de uma maneira mais eficiente. O seu objetivo financeiro, ele é a materialização de um sonho que você tem. Ou seja, é você colocar um prazo, você colocar características específicas nele e também você colocar ali um valor financeiro. Ou seja, você trazer isso para algo tangível que você consiga alcançar. No segundo passo, nós falamos sobre a elaboração do orçamento mensal. Nessa etapa é onde você começa a adaptar o seu custo de vida a um teto de gastos ali, né? A um orçamento que você acredita que seja interessante para você alcançar seus objetivos financeiros. Ou seja, um orçamento ali onde você vai conseguir adaptar o seu custo de vida, direcionar os seus recursos para que você se livre de endividamentos e comece a investir no seu futuro.
O terceiro passo é o controle de gastos. Nesse passo é basicamente você seguir aquilo que você planejou. Um orçamento, geralmente ele não tem tanto espaço quando você já está endividado ou então quando você investe no seu futuro. Não dá para ficar colocando tantas coisas assim, não planejadas, não programadas. Então, é interessante você verificar ali, né, toda vez que você for assumir uma nova dívida, o quanto que isso vai impactar no alcance dos seus objetivos financeiros ou então até da sua própria qualidade de vida. Lembrando que se você estiver muito endividado, você vai ter que viver um pouco abaixo ali do seu padrão social, né, do seu padrão de vida. Então, é interessante que você analise bem todas as contas novas que forem entrar e também verificar o quanto que isso vai impactar nos seus objetivos, nas suas metas, para você realmente viver o que você está programando para viver, né? Aquilo que você está planejando. E no quarto e último passo, né? A quarta etapa é a reserva financeira. Na reserva financeira, você vai colocar ali uma reserva de emergência de 6 a 12 meses, onde você vai definir se é de 6 a 12 meses, dependendo ali do seu regime de trabalho, se você é CLT, autônomo ou empreendedor. Se você tiver uma maior estabilidade, ali um CLT ou um concursado, é interessante que seja ali de no mínimo 6 meses. Agora, se você for um empreendedor autônomo, coloque ali 12 meses para você ter uma liberdade maior e tomar decisões mais assertivas. Também é interessante ter uma pequena margem para segurança, para você conseguir acessar ela ali mais rápido, né, de 10 a 15% ali, é a minha recomendação, mas você pode colocar o tanto que você quiser para coisas não programadas que podem interferir até na sua reserva de emergência, né? Sua reserva de emergência ali, ela é realmente para quando surgir algo que realmente vai ser necessário você utilizar o capital, que a sua renda mensal não é capaz de suprir aquilo e você vai precisar pegar aquilo da reserva. Então assim, não é porque você tem uma reserva de emergência, uma margem de segurança, né, constituindo ali sua reserva financeira, que você vai acessar ela por qualquer coisa. Ah, se aparecer alguma coisa ali, eu quero comprar ela agora, eu vou utilizar a ajuda da reserva. A reserva realmente é para situações ali onde você precisa utilizá-las. E assim, né, esse conteúdo de educação financeira, como eu disse lá no começo da palestra, é uma introdução. Você vai aprendendo aqui esses conceitos, você vai aprofundando um pouco mais em cada pilar ali, na hora de executar você vai ver que dá para aprofundar bastante em cada pilar que foi apresentado, e é uma educação que é constante, né? É interessante que você vá aprendendo cada vez mais, e no momento ali que você chega no seu padrão de reserva financeira, que você consiga ter uma maior flexibilidade, você já vai estar mais familiarizado com conteúdos de investimentos e consegue direcionar os recursos que você está mandando para os seus objetivos financeiros em aplicações de investimentos. Às vezes você tem um objetivo que é para daqui a 5 anos. Existem investimentos em renda fixa bem interessantes para esse tipo de objetivo. Às vezes você fala assim, olha, eu quero uma independência financeira, eu quero ampliar patrimônio, eu quero cuidar da educação dos meus filhos. São diversas expectativas, diversos objetivos que as pessoas colocam em prazos diferentes e você consegue direcionar uma aplicação financeira de acordo com o que você quer. Então assim, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Vejam essa palestra, peguem os conteúdos, utilizem as ferramentas que eu vou passar no material extra e depois vocês continuem estudando, porque é um assunto que sempre vai se atualizando. Sempre tem alguma questão macroeconômica ali que pode trazer uma oportunidade ou então pode ameaçar a sua própria saúde financeira, né? A taxa de juros para quem está investindo ali, tem uma reserva financeira, está bem interessante. Agora, para quem não tem, já pode ser prejudicado. Nós estamos num momento assim que está um pouco adverso. Tem questões aí macroeconômicas, tanto globais quanto domésticas, que podem interferir no nosso dia a dia. Então, o máximo que você pode fazer ali, né, para você se garantir mesmo de conseguir prosseguindo com seus objetivos, é você ter uma educação financeira saudável, é você começar a colocar ali investimentos com propósitos para você até acelerar esses objetivos que você definiu. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre educação financeira, investimentos, sobre a própria palestra, só me contatar ali nas redes sociais, que vai ser um prazer conversar com vocês. Pessoal, gostaria muito de agradecer a oportunidade de participar de um evento tão importante para a comunidade acadêmica. Fico muito feliz em compartilhar um assunto que eu gosto tanto de falar e desejo bons negócios e até a próxima.